Meus queridos irmãos, paz do Senhor, estamos aqui para mais uma Escola Bíblica Dominical. Todos bem-vindos em nome de Jesus. A lição de hoje é a lição de número 2, cujo assunto é Despertamento Espiritual, um milagre. Entrando no terceiro trimestre da lição, hoje é a segunda lição, e essa lição ela vem falando dos princípios divinos em tempo de crise, em tempo difícil. E aqui ele traz um conceito de despertamento. Nós vamos aprender aqui vários pontos importantes baseados nesse despertamento espiritual. Pedi para a missionária ler aqui para nós a verdade prática da lição. E o Pedro Salatiel vai nos ajudar aqui também na leitura bíblica, né? Está lá em Esdras, capítulo de número 1, do 1 ao 7. E ela vai também em Neemias 1, do 1 ao 3. Vamos para o textuário, a missionária vai ler para nós aqui o textuário da lição. Textuário. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13, 11. Verdade prática, o despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. Glória a Jesus. Você que nos acompanha pelas redes sociais, que ainda não é inscrito no nosso canal, pode se inscrever e você vai ter acesso também às lições anteriores. A lição de número 1, a gente trouxe uma síntese no domingo passado, como também o trimestre passado, que é o segundo trimestre, nós temos todas as lições aí, da lição de número 1 até a lição de número 13. E agora, como antes já havia falado, estamos entrando aqui no segundo trimestre da lição, que é uma edição especial que a CPAD fez para jovens e adultos, uma lição antiga do nosso pastor Eurico Berg, que é um grande homem de Deus, que deixou um legado espiritual para nós, mas é uma lição bem atual. Essa lição de hoje, ela já tem mais de 20 anos, porque ela foi uma lição que foi editada na década de 90, especificamente no ano de 93. Então, nessa época, foi exatamente a época que eu aceitei Jesus como Senhor. Então, ela já está perto de 25 anos de edição. E ainda hoje ela está atual, né? Porque ela vai falar exatamente de tempos difíceis, quais os princípios de Deus em tempo de crise, vai usar aqui a figura do povo de Israel quando estava preso, exilado. O povo de Israel que passou 70 anos, né, preso, vivendo em situação extrema difícil, fora da sua cultura, fora da sua nação, e agora Deus restaura esse povo para que eles retornem para a sua terra. Então vai tratar desses assuntos, e essa lição, ela é uma lição, apesar de antiga, mas muito atual, porque a palavra de Deus, ela não envelhece, né, irmão? Ela se renova cada manhã. Então, nós vamos aqui na leitura bíblica em classe, que está lá em Esdras 1, do 1 ao 7. Nosso presbítero Salatiel vai estar lendo conosco a leitura bíblica em classe, tanto para os nossos irmãos que estão nos acompanhando na live, como também os nossos irmãos que vão nos acompanhar no YouTube e nas redes sociais. Amém. Eu quero cumprimentar a todos os amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Amém. Glória Vamos a ler Deus. a nossa leitura bíblica em classe, que está lá no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1, que diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor, por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito em Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar um pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Glória Deus a Deus. dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós e todos os seus povos, seja Deus com ele. Aleluia, Suba a Jerusalém, quem é em Judá,
e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que anda peregrinando, os homens do seu lugar ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, ou fará as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. Versículo 5 diz: Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo o Espírito de Deus despertou, para subirem e edificar a casa do Senhor que está em Jerusalém. Glória a Deus. Todos que habitavam nos arredores confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazendas e com gados e com coisas preciosas levaram. Tudo voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando em Susa, a fortaleza, que veio a Anania, um de seus irmãos, e ele em alguns de Judá, e Glória lhe a Deus, perguntou aleluia, Jesus. pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido significa rachado, e as suas portas queimadas a fogo. Muito bem, queridos irmãos, está aí a leitura bíblica em classe. É a leitura base dessa lição de hoje, onde nós estaremos trabalhando aqui alguns pontos. Nós, na verdade, vamos trazer apenas uma síntese da lição, mas antes de sintetizar ela, vamos iniciar trazendo aqui uma visão panorâmica dessa lição. Quero pedir aqui à missionária para a gente fazer aqui uma análise dentro da visão panorâmica dessa lição. Então, trazendo aqui uma visão panorâmica da lição, a lição de hoje ela vai se dividir em 4 pontos importantes. O primeiro ponto vai falar sobre o despertamento espiritual que emana do próprio Deus. Vai falar sobre a origem desse despertamento espiritual. O segundo ponto da lição, nós estaremos aprendendo sobre as finalidades desse despertamento espiritual, os propósitos desse despertamento espiritual. E o terceiro ponto da lição vai falar sobre que Deus, ele cumpre suas promessas. Quando Deus promete, ele cumpre, porque já era um propósito de Deus, já era uma promessa de Deus trazer essa restauração para o povo de Israel. E finalizando a lição, no quinto ponto, ou quinto tópico, o despertamento torna os homens mais obedientes à palavra de Deus. Então aqui vai mostrar o resultado desse despertamento. E quando alguém se desperta, ele se torna mais obediente a Deus, mais obediente à sua palavra. Então é importante a gente trazer uma visão panorâmica para que a gente possa compreender a lição como um todo, ter uma visão da lição. Então, primeiro ele vai usar aqui como base o texto bíblico, falando sobre o despertamento do rei Sírio, porque Israel viveu muito tempo em muitos reis exilados, e nenhum desses reis sentiu o desejo de restaurar essa nação. Mas quando chegou na época do rei Sírio, Deus trabalhou no coração dele, e ele se despertou para restaurar a nação de Israel, a sua terra de origem.
Então ele usa a figura de Ciro, usa a figura de Esdras e Neemias, que foram duas figuras importantes para essa restauração, dois personagens muito importantes que foram usados por Deus, que são contemporâneos, para conduzir esse povo, não apenas se conduzir, como organizar esse povo como nação, ensinar, orientar, conduzir, restaurar essa nação. Esses dois homens foram escolhidos por Deus para esse povo retornar à sua terra. Então houve esse despertamento. Primeiro vem, repetindo, o despertamento espiritual emana do próprio Deus. Aí vem os seus parágrafos, dentro do segundo ponto. Nós temos as finalidades desse propósito, que são duas finalidades. O primeiro parágrafo vai falar que é, primeiro, a restauração física de Israel como nação, e segundo, a restauração espiritual de Israel. Então, Israel foi restaurada em dois aspectos importantes. Primeiro, no seu aspecto físico, como nação, e depois no seu aspecto espiritual. Aí, por fim, mostra que Deus, quando fala, cumpre a sua promessa, e finalizando dizendo que todo homem que se desperta para Deus, ele passa a obedecer melhor a Deus, a ser mais crente, a ser mais fiel, a ser mais servo, a fazer melhor a vontade de Deus e agradar mais o Senhor. Então aqui a gente já tem uma visão panorâmica, de toda essa lição. Se a gente terminasse a lição agora, a gente já tinha aqui pelo menos uma noção do que se trata essa lição desse trimestre, especificamente na segunda lição, que fala sobre o despertamento espiritual, e diz que é um milagre. Então, nesse tempo de crise, nós precisamos nos despertar para Deus. Amém? Amém. Nós precisamos nos despertar para Deus, porque os tempos são maus. Os tempos são difíceis. Então precisamos nos despertar. É por isso que o textuário da lição deixa claro aqui, Romanos 13 e 11. Você pode acompanhar na sua Bíblia aí, ou anotar. Há algum irmão que ainda vai lecionar, porque tem irmãos que não lecionam no domingo, Tem igrejas que elas escolhem, dependendo da realidade de cada igreja, um outro dia da semana para poder estar ensinando a sua lição. E aos irmãos que nos acompanham no YouTube, no nosso canal, vão ter também a liberdade de aprender. Se tem alguém que está sem a revista, pode também baixar aí na internet e acompanhar o vídeo, que vai servir também de enriquecimento espiritual para a tua aula. Então o textuário é Romanos 13 e 11, que diz: e isso digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Meus queridos irmãos, eu fico aqui analisando esse texto de Romanos 13, 11, que é o textuário, o texto principal dessa lição, além do texto bíblico de Esdras e Neemias, trazendo aqui o exemplo tanto de Ciro, quando se despertou para ir libertar o povo, restaurar a nação, como também Neemias, quando sentiu o desejo no coração de reedificar os muros de Jerusalém. Então a lição de hoje, ela fala de despertamento. Antes de nós aprender qualquer coisa dentro dessa lição, nós primeiramente precisamos entender uma coisa. Se o tema da lição é despertamento espiritual, a primeira coisa que nós temos que analisar aqui, enfatizar, é exatamente o conceito de despertamento. Por que não fala despertamento espiritual? Aí vem a pergunta: o que é despertar? O que é esse despertamento espiritual? A lição passada a gente aprendeu, Daniel ora por um despertamento. E a lição de hoje nós vamos aprender: despertamento espiritual é um milagre. Tanto a lição passada como a lição de hoje, ela fala de despertamento. E o que viria a ser realmente, na verdade, esse despertamento espiritual? É simples. O conceito de despertamento não é um conceito difícil de compreender. Despertar, irmãos, não é nada mais, nada menos do que
sair do sono, sair do estado de dormência. Amém? Amém. Então, meus queridos irmãos, despertamento é sair do estado de nostalgia, do estado de dormência. Vocês já observaram que tem gente que quando ele se acorda pela manhã, ele acorda, mas ele não se desperta. Por quê? Porque ele continua deitado. Ele passa a noite dormindo, mas quando o dia amanhece, ele abre os olhos, vê que o dia já amanheceu, mas ele continua deitado, sem atitude, sem fazer nada, sem uma atividade. Ou seja, ele acordou, mas ele não se despertou. Existem pessoas que eles podem estar até com os olhos abertos, mas mesmo assim eles podem estar num estado de dormência, sem nenhuma atividade. Despercebido do que está ao redor. Muito bem, sem nenhuma ação, sem nenhuma atitude. Então nós estamos vivendo em tempos difíceis, tempo de crise. E o texto de Romanos 13:11, que é o textuário, Paulo vai dizer que a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Sabe quando foi que Paulo escreveu essa carta? A data aproximadamente foi no ano 57 depois de Cristo. Você que é bom de matemática, soma aí, quantos anos tem? O ano 57 depois de Cristo até chegar agora em 2020. Calcula aí, quantos anos tem? Mais de 2070 anos. Hã? Depois de Cristo, 57 anos. Depois que Cristo morreu, que foi assunto aos céus, Paulo escreveu essa carta. No ano 57 depois de Cristo. Hoje nós estamos em 2020. Quantos anos tem? Eu faço uma base aqui que tenha 1963 anos, se eu não estou enganado, né? Se eu não estou enganado, é isso aí, é quase 2000 anos que foi escrito. É quase 2000 anos que foi escrito. E naquele tempo, olha só que Paulo diz assim: a nossa salvação está agora mais perto. Naquela época, quase 2000 anos atrás, Paulo já dizia que a salvação estava perto. Agora imagine hoje. Será que ela está mais perto de nós? Na época de Paulo, ela já estava perto. Há quase 2000 anos, no ano 57 depois de Cristo. Imagine agora que nós estamos em 2020. Quem imaginaria que nós iríamos chegar no ano 2000, né? Sempre tinha aqui a pessoa que dizia: não, no ano 2000 não passa. Não era? Sempre quando completa um número redondo, no ano 2010 não passa. Já era. Aí, não, no ano 2020 Jesus não passa. Nós já estamos em 2020. Ou seja, agora é que nós estamos próximos da vinda de Cristo. Se há quase 2000 anos atrás já estava perto nossa salvação, imagine agora. Agora é que está mesmo. Porque tem um detalhe, irmão: Jesus pode voltar para mim e não voltar para ele. Por quê? Porque ele pode me chamar. É verdade. Como ele já voltou para muitas pessoas Jesus já voltou. Por quê? Porque Jesus já acolheu essa pessoa. Na verdade, adormeceram em Cristo, né? Adormeceram em Cristo. Então, o que acontece? Nós, assembleianos, pregamos isso. Jesus pode voltar para mim a qualquer momento. Antes do arrebatamento da igreja, ele pode se manifestar para mim. Ele pode me colher, ele pode colher você, pode colher qualquer um de nós. É verdade. Então nós precisamos nos despertar para isso. É não sermos pegos de surpresa. Isso digo conhecendo o tempo. Que agora já é hora de despertar do sono. Já é hora de ter uma atitude
Já é hora de tomar uma decisão, de realizar uma atividade para Deus. Por quê? Porque nossa salvação está mais perto. Cada dia a nossa salvação vai ficando mais perto. Cada dia, meus queridos irmãos, a porta do céu vai ficando mais estreita e as portas do inferno, elas vão se enlarguecendo cada vez mais. Essa é a realidade. Então nós precisamos nos despertar do sono, remir o tempo. Aqui fala de tempo, e tempo fala de mordomia, de administrar bem o tempo. O tempo que Deus nos diz, mas eu não tenho tempo para Deus. Não, irmão, isso é uma desculpa esfarrapada, porque nós sabemos que o dia tem 24 horas e é igual para todo mundo. O que é que está faltando então, pastor? Administrar, eliminar da nossa vida aquilo que nos rouba tempo. Tanta coisa que nos rouba tempo. Pastor, eu vou reduzir. Não é apenas reduzir, o certo seria eliminar tudo aquilo que tira a tua comunhão com Deus, tudo aquilo que tira a tua vida de devoção para com Deus, deve ser eliminado da nossa vida. Porque nós somos administrador daquilo que Deus nos deu. Amém, queridos irmãos? Amém. Então aqui nós vamos entender que esse despertamento espiritual, ele não provém de nós mesmos. A fonte desse despertamento é o próprio Deus. A gente vai ver isso aqui na lição. Vou pedir para alguns dos irmãos me ajudar aqui na leitura. Nós temos aqui alguns irmãos que estão conosco, nos ajudando tanto nessa escola bíblica online, como também os irmãos que vão nos acompanhar aí no canal do YouTube. E eles estão participando aqui, vão aparecer também no YouTube como participação especial, né? Então nós vamos aqui adentrar um pouquinho nesse primeiro ponto da lição. Vou pedir para a missionária ler aqui o primeiro parágrafo, o primeiro ponto da lição, para a gente ver que o despertamento espiritual, ele não é algo simplesmente humano, ele é algo cuja fonte é o próprio Deus. Então vejamos aí no primeiro ponto, o que diz aí missionário, o primeiro ponto da lição. Despertamento espiritual emana do próprio Deus. Muito bem, vamos na sequência. No primeiro ano do Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Glória a Deus. Desde o primeiro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro de seu povo. Todavia não foram as orações de Daniel, Jesus, tu és fiel, nem sua vida santificada que produziu aleluia, o despertamento, mas foi o próprio Deus que fez o milagre. O despertamento de Ciro, Isaías 26:12. Deus usa os instrumentos para cooperarem com ele, mas o autor do despertamento é ele mesmo. Por isso aleluia, o despertamento Jesus. É um mistério. As coisas humanas podem ser explicadas, previstas meu e calculadas. Deus do céu, verdade. Mas a operação do Espírito Santo é diferente. Jesus disse: o vento assopra para onde quer. Ouve a sua voz. Ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. De onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. Nós, na verdade, aleluia, podemos ver o resultado do despertamento e até mesmo sentir a operação das virtudes do século futuro. Hebreus 6:5. Mas, na verdade, nada sabemos e nada entendemos do poder de Deus. Muito bem, coisa boa, né, meus amados irmãos? Queridos irmãos, então está aí. Nós precisamos dobrar os nossos joelhos e orar a Deus. E nessas orações, nós precisamos pedir uma coisa: Senhor, desperta a minha vida. Eu sei que você já orou assim. Quem já orou assim? E isso é bom. Por quê? Porque observe que até para orar é Deus que desperta. Sabemos que nós temos essa necessidade de oração, mas nós, pela nossa carnalidade, pela nossa estrutura humana, pela nossa inclinação mal, nós não queremos orar. Essa é a verdade. Pastor, mas eu gosto de orar. Amém. Amém. Mas se você não gosta de orar, entenda uma coisa: a oração não é porque eu gosto, eu só vou orar porque eu gosto. Não, eu vou orar porque eu preciso. Amém? Quem precisa de orar aí?
Se você não ora porque gosta, então entenda uma coisa: eu preciso. Essa é a verdade. E é nessa necessidade de precisar, nós somos conscientizados pelo Espírito Santo que precisamos levar essa vida de oração, é que vem o desejo de orar. Eu preciso orar. A disposição de se colocar diante de Deus para ouvir a sua voz: Senhor, me desperta, eu estou aqui, eu quero. Só que a minha força é tão pouca, o meu ânimo é pouco, então eu preciso do teu agir na minha vida, do teu despertamento na minha vida, para me dobrar os meus joelhos e buscar a tua face em oração. Aí Deus é fiel, se compadece, conhece a sinceridade do nosso coração e Ele age na nossa vida. Aí Ele nos desperta para buscar a sua presença. É por isso que de vez em quando você acorda de madrugada, não sabe por quê nem para quê. E perde o sono. Perde o sono, não sabe por quê nem para quê. Entenda que é naquele momento, aleluia, que o Senhor nosso Deus está nos despertando como despertou Daniel. Porque Daniel, ele serviu como um modelo, e aquele desejo de oração de Daniel, ele adivinha do próprio Deus, a fonte era do próprio Deus. Deus era que trabalhava na vida dele para que ele tivesse aquele desejo imenso de dobrar o seu joelho e falar com Deus. Então ele já era acostumado a combater em oração. Para Daniel não era difícil combater em oração, porque ele tinha esse costume diário, não era apenas uma vez. O texto de Daniel 6:10 deixa claro que ele orava 3 vezes ao dia, como antes ele costumava fazer. Nada impedia Daniel de buscar a presença de Deus. Ele serviu como um modelo para nós. Então, meus amados irmãos, primeira coisa que nós aprendemos aqui, se a gente for observar como leu Salatiel, ele vai referir para mim aqui o texto bíblico do início da lição de Esdra. Leu o primeiro Salatiel. Sabe quem foi que despertou Círio? Foi Círio que se despertou sozinho, ou foi o próprio Deus que despertou ele? Veja aí, em Esdras primeiro. E diz assim a palavra do Senhor no livro de Esdras. Veja só. No livro de Esdras, no capítulo 1, no versículo 1 diz: no primeiro ano de Círio, quer dizer, o primeiro ano de governo de Círio, quando ele começou a governar, no primeiro ano do rei Círio da Pérsia. Muito bem. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, quer dizer, já tinha sido despertado. Propósito já existia. Já existia um propósito. Porque Deus já tinha profetizado através de Jeremias que isso ia acontecer. Falou através de Jeremias com Ciro, antes de acontecer. Ciro nem tinha nascido ainda. Não, nem tinha nascido. 200 anos antes de Ciro nascer, né? Essa profecia se cumpriu quando Ciro nasceu. Muito bem. Né? Então, quase 200 anos, né? 180 anos antes. Quase 200 anos. O Senhor, né, por boca de Jeremias, despertou o Senhor, né? Despertou o Senhor, o espírito de Círio. Olha, quem foi que despertou ele? O próprio Senhor Deus. O Senhor. O Senhor Deus. Então ele era um rei pagão, um rei ímpio, um rei idólatra. Mas Deus, irmãos, ele usa quem quer. Tocou no coração, tocou na mente. Amém? Mexeu com Ciro. Deus usa quem quer, para os seus propósitos se cumprirem. Então Deus usa um rei pagão para restaurar uma nação e libertar o povo de Israel. E além de tudo isso, levar de volta os utensílios sagrados que Nabucodonosor havia levado de Jerusalém e colocou na casa dos seus deuses pagãos. Foi tudo de volta para a casa do Senhor. O rei Círio pegou tudo de volta e disse: leva tudo para Jerusalém. E eram relíquias caras, não era? De ouro. Mas mesmo assim, ele sabia que Deus já tinha entregado aqui, ó. Todas as nações eram na sua mão. O que era que ele queria mais? Foi Deus que ele estava com domínio de tudo, ele queria o que mais? E ele reconheceu, pastor, ele reconheceu que foi Deus que deu todas as nações a ele. Entregou na mão dele, foi o Senhor que entregou, ele não tinha necessidade de estar com Israel preso ali, escravo, e com os utensílios de Deus, não tinha mais necessidade. Aqui no versículo 2 diz assim: assim disse o rei da Pérsia,
E o Senhor Deus dos céus me deu Olha, todos os reinos da terra. Quer dizer, deu a ele de mão quer dizer que ele beijada. era rei de reis, Rei dos reis. assim como Salomão, né? Então ele era dominador da nação. Então Deus usou um rei ímpio pagão. Por isso que vai falar sobre a restauração da nação física e espiritual. Porque a nação de Israel já estava vivendo em idolatria há muitos anos. Por isso que eles foram presos. Por isso que eles foram exilados. Levados porque eles desobedeceram a Deus. Só que Deus sempre conserva os seus, né? Amém. Em meio a uma nação pagã, uma nação idólatra, tinha sempre os remanescentes, como era o caso do próprio Daniel, Que eram remanescentes. o próprio Neemias, o próprio Esdras, que eram homens que não se curvaram. Nós temos o exemplo de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não adoraram outros deuses. Mesmo a nação pagã permaneceram firmes, mesmo saindo da sua terra, permaneceram íntegros e fiéis a Deus. Irmãos, o que a gente aprende aqui, dentro desse conceito, já aproveitando aqui, no primeiro ponto que a missionária leu, o primeiro parágrafo vai falar sobre a restauração como nação, que é o que nós estamos falando agora, e o segundo parágrafo do primeiro ponto vai falar sobre a restauração espiritual. Então, uma coisa interessante aqui, Israel, quando ele foi preso, exilado, já estava desviado. Já adorava outros deuses. Assim, Já se devotava a deuses pagãos, malignos. Fazia todo o pecado de Jeroboão. Todo o pecado de Jeroboão eles faziam. Agora, uma coisa para a gente meditar aqui. Uma pessoa, quando ele resolve sair da igreja para o mundo, ele não se desviou naquele momento. Ele já estava desviado dentro da igreja. Essa é a realidade. É verdade. É difícil essa palavra, é dura essa palavra, é dura. Mas é verdade. Ninguém sai da igreja assim, hoje eu vou me desviar, e sai no mundo não, irmãos. Quando ele vem a sair, ele já vem fazendo coisas no coração, no pensamento. Ele já vem premeditando algo. Ele já vem fazendo sempre alguma coisa que desagrada a Deus. Então ele já vem, ao longo de dias, de meses, amontoando coisa mal, carnal, vil, no seu coração. Que desagrada a Deus. O desejo de fazer o que é mal, de ir para o mundo, de pecar, já está no coração dele. Então ele já está desviado dentro da igreja. Só falta ele declarar. Só falta ele, no momento oportuno, ter um pretexto. Por isso que tem gente que ele só quer uma desculpa para sair da igreja, porque ele já está desviado. Qualquer desculpinha, ele já sai da igreja. Ah, mas o pastor é isso. Ah, olharam para mim com uma cara ruim. Desse jeito. A culpa logo é do pastor. O pastor prega duro, misericórdia. Então ele já está desviado. Porque o crente de verdade, ou pregação dura, ou pregação, vamos dizer assim, branda, elogio ou exortação, mesmo que doa, ele chora, fica em casa, passa um dia, passa até às vezes até um dia sem ir para o culto, 2, mas depois ele se levanta de novo, mais forte ainda. Desse jeito. Aleluia. Mais forte ainda, e passa a servir a Deus. Então, meus queridos irmãos, Israel já estava desviado, já adorava, já era idólatra no coração, já fazia acontecer para depois ser exilado. Só que quando eles estavam no cativeiro, 70 anos, eles foram curados. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Olha só o resultado do sofrimento, como muitas vezes é importante. Eles foram curados no sofrimento, como aquele filho pródigo que foi curado lá no sofrimento, na escassez, no desprezo, comendo comida de porcos. Foi que ele se lembrou: eu tenho um pai. Eu tenho um pai. Levantar-me-ei e irei. Ele tomou uma atitude: levantar-me-ei. Ele se despertou. Se despertou. Tomou uma decisão. Ele disse: agora eu vou
que negócio, eu vou ficar nessa vida não, espera ainda. Deu um salto por cima da ligeireza e disse: eu tenho um pai, nem que eu não seja mais digno de ser chamado filho, eu quero ser mesmo como um trabalhador dele, Como servo, né? como um servo, que até os servos do meu pai, Tem onde morar. eles têm mais benefício do que eu, tem pão, tem alimento, tem morada, tem tudo, e eu não tenho nada, estou aqui sofrendo. Então ele se despertou. Houve um despertamento. Houve um despertamento, e o propósito principal desse despertamento é estar mais perto de Deus, é ter uma comunhão maior com Deus. Foi quando o filho pródigo veio começar a ter comunhão com Deus, foi no momento do sofrimento. Exatamente. Aí teve um despertamento espiritual. Aí ele restaurou a sua comunhão com Deus, com o Pai, Com o pai. porque ele se despertou. Rapaz, eu não posso viver assim. Então ele tomou uma atitude, ele saiu daquele estado de cegueira espiritual que ele vivia, de comodismo espiritual E a que ele situação vivia, mudou. e ele tomou uma atitude. Então, por isso que diz, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Então despertemos, porque é já hora de despertar do sono. A gente tem um exemplo de um homem também que ficou num estado de dormência, não foi? Que alguém chegou para ele e disse: desperta, dormente, clama ao teu Deus. Qual era o nome dele? Jonas, não foi? Jonas entrou no barco e ficou lá dormindo no porão, porque primeiramente ele desobedeceu a ordem de Deus, foi descendo, desceu para Nínive, desceu para Tarso, desceu para o barco, desceu para o porão, Foi descendo. e depois desceu para o fundo do mar. Desceu para o ventre do grande peixe e foi descendo. Irmão, quando a gente fica dormindo, ou a gente não quer se submeter à vontade de Deus, a gente só vai caindo, descendo. Jonas desceu para comprar a passagem, desceu para o barco, desceu para o porão e depois desceu lá para o fundo do mar, Para poder ver o despertamento. para poder se despertar. Ah, Senhor, me ajuda. Orou dentro do ventre do peixe. Orou dentro do ventre do peixe, para poder Deus ter misericórdia dele. Foi? Então é muito interessante isso. Então, meus amados irmãos, a lição é muito rica, mas os pontos principais que nós queremos destacar é exatamente esse: a origem do despertamento é o próprio Deus e o propósito. Vamos aqui para o propósito do despertamento. Só a tia vai ler para mim aqui. Primeiro ponto, segundo parágrafo. Primeiro ponto. Segundo parágrafo. Segundo parágrafo. Está aqui a restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus, Glória a Jesus. aqueles que seguem orientação divina por livre arbítrio. O homem é livre para obedecer ou não obedecer à orientação divina. Por isto, nem todos os que experimentam um despertamento adquirem o mesmo processo espiritual, porque não abrem igualmente o coração para Deus, a fim de obedecerem à risca a orientação divina. Provérbios 23, 26, e lá em Deuteronômio 6 e 5, vai estar falando também sobre esse assunto. Mas o principal aqui é a restauração espiritual. Mesmo vivendo num meio que a cultura é totalmente diferente, mesmo vivendo em um meio que as leis são totalmente pagãs, ainda assim o crente, o servo de Deus, ele deve manter a sua integridade, ainda que seja necessário ser lançado no fogo, pagar com a própria vida, como foi o caso de Sadraque, Mesaque e Abednego, ainda que seja necessário ser lançado na cova dos leões. É como diz aquele hino lá: é o mundo se curvando e a igreja de pé. Aleluia. Mesmo numa cultura maligna, meu querido irmão e irmã,
Nós, como servos de Deus, precisamos viver uma vida separada do mundo, para viver uma vida íntegra para Deus. Eu pedi para a missionária Ávila ler Provérbios 23, 26, Deuteronômio 6, versículos 4 e 5. Vamos lá, o que diz aí o texto? Provérbios 23, 26. Dai-me, filho meu, o teu coração e os teus olhos observem os meus caminhos. Dai-me, filho meu, o quê? O teu coração. Então isso fala de quê? De uma vida de devoção a Deus, né? De entregar o coração para Deus, a vida para Deus. Vamos aí para Deuteronômio 6, 4 e 5. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. Muito bem, isso aí é um mandamento que sempre o povo de Israel estava observando, que quando a criança nascia tinha que repetir isso, né? Diariamente. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Para que ele pudesse guardar essa palavra onde? Cumprindo o que está em Provérbios, né? Exatamente. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então tem que estar sempre diante da palavra para poder viver uma vida agradável a Deus, poder guardar essa palavra vivenciando ela. Então, o propósito principal aqui da nação, além da restauração física, era a restauração espiritual. O principal objetivo de um avivamento é a gente se aproximar de Deus. Irmãos, e avivamento, eu quero esclarecer para vocês aqui que não se trata apenas daquela igreja barulhenta. A gente é conhecido como pentecostal e nós somos o povo barulhento. Tem que ser, tem. É algo que a gente já tem costume, sim. O pentecostal, ele é barulhento, ele adora, ele glorifica. Mas isso não significa dizer que uma igreja barulhenta, ela está avivada. Os irmãos estão entendendo? Isso não significa que é um avivamento. Porque o avivamento verdadeiro, ele começa pelo arrependimento. Amém? Amém. Sem arrependimento não tem avivamento. Observe que quando João Batista começou a pregar, aleluia, qual era a pregação de João Batista principal? Arrependei-vos, ele mandava o povo se arrepender. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus, o reino de Deus. Então o avivamento, ele começa pelo arrependimento. Se não houver um arrependimento, não tem avivamento. Se o povo está sendo castigado, se o povo está passando por um momento de crise, de dificuldade, como estamos vivendo agora, e esse aperto de Deus, não gerar em nós arrependimento, não tem avivamento não. Avivamento começa pelo arrependimento, pela abnegação, pelo reconhecimento do pecado. É aquele exemplo lá do fariseu, do publicano. Não adianta dizer eu sou, eu faço, e não ter humildade para reconhecer o erro, o pecado. Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador, me ajuda a vencer nesse momento difícil de crise. Tanto João Batista começou pregando arrependimento, como também o próprio Jesus. Quando João Batista pregava, ele dizia assim: arrepender porque está próximo, não foi? Exatamente. E quando Jesus começou a pregar, ele dizia assim: arrepender porque é chegado O reino dos céus. o reino de Deus. O reino de Deus não está com visão aparente, ei aqui ou ei ali, porque o reino de Deus está entre vós. Já estava entre eles. Tinha chegado já chegou. Como nos dias de hoje, o reino já está. Que era o próprio Cristo. E a mensagem principal é arrepender-vos. E João Batista ainda dizia: e produzir frutos dignos de arrependimento. O que isso quer dizer? Irmão, arrependimento não é remorso, não. Escute que tem uma diferença entre sentir remorso por alguma coisa que você fez. O que é o remorso? O remorso, ele é advindo da consequência do mal. Você fez alguma coisa errada, veio a consequência, você ficou com remorso, triste, desanimado.
Está entendendo o que é remorso, o que é arrependimento? O arrependimento é a disposição de não praticar mais. O que prova que eu estou arrependido? Quando eu não faço mais. Não adianta eu chorar pelo remorso e depois praticar de novo, ou seja, eu não estava arrependido, eu apenas senti remorso pela consequência daquele momento de impacto, naquele momento difícil ali, doeu, então eu chorei, mas aquilo ali não foi o arrependimento não, foi remorso, porque o arrependimento é a disposição de não praticar mais, essa é a verdade. Quando Jesus falou à mulher samaritana lá, a mulher adúltera, foi o que ele disse: mulher, ninguém te acusou? Não, nem eu te condeno, vai e não peques mais. Esse é o diferencial entre arrependimento e remorso. Avivamento, meu irmão, sem arrependimento não existe não. Por que vem luta? Por que vem crise? Por que vem dificuldade? Para gerar em nós uma consciência, para nós repensar os nossos conceitos, para nós repensar, refletir a vida. O que eu estou fazendo que não agrada a Deus? E o que eu posso fazer para melhorar a minha vida com Deus? Por isso que vem castigo, por isso que vem luta, por isso que vem provação, por isso que vem enfermidade, por isso que vem coronavírus, por isso que vem ebola, HN1, HN2 agora. Passou na televisão esses dias aí uma cidadezinha aí no Brasil, onde uma jovem foi detectada com uma gripe que era advinda da mesma gripe suína, e não era mais HN1, não, era a modificação da HN2, mais letal do que o coronavírus. Já imaginou, irmãos? Por que tudo isso acontece? Por que o povo de Israel foi castigado, foi levado preso, passou 70 anos exilado, para gerar no coração deles o quê? Arrependimento. Senhor, aleluia. Oh, glória. Senhor, eu sei que eu errei. Observe que quando Neemias orou, ele começou orando pelo pecado dele, pelo pecado dos pais. Ele disse: Senhor, o pecado dos meus pais, que pecaram antes de nós. Começou logo em casa, né? Ele começa logo reconhecendo, irmãos. Quando a gente começa a orar a Deus, a gente começa logo, tem que se humilhar logo. Aleluia. Começa logo pela gente mesmo. Começar pela gente mesmo. Senhor, eu sei que eu não mereço, eu sou isso, sou aquilo. Nós se declarando diante de Deus, apesar de que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir a sinceridade do teu coração. Oh, glória. Mas tem gente que ele é tão rebelde, que ele sabe que está errado, mas ele endurece o coração, não se submete aos anciões, não se submete à palavra, e ele continua indo de mal a pior. Por isso que a Bíblia, irmão, é clara quando diz assim: o que confessa e deixa, aleluia. Meu irmão, mas quando a gente encobre, que a gente maqueia o pecado, misericórdia, a tendência é só cada dia se aprofundar mais no pecado. Então, meus amados irmãos, a lição de hoje é muito promissora. A gente está aprendendo aqui, se alegrando com Deus. Não tem como não se alegrar com a palavra de Deus. Então está aqui a palavra do Senhor. Estamos aqui aprendendo, Deus está falando conosco. Quem já ouviu a voz de Deus aí? Amém. Amém? Então vamos encerrar agora. Antes de nós encerrarmos a nossa lição, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal. Não esqueça de deixar o seu like, seu joinha, seu gostei. E também compartilhar nas suas redes sociais com seus amigos, com seus familiares. Que Deus em Cristo te abençoe. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.